Boa noite. Que prazer estarmos aqui na casa do Senhor para adorá-lo e engrandecer seu nome. Que todas as irmãs que estão em casa assistindo esse culto possam ser edificadas com os louvores e com a meditação da palavra. Obrigada por dedicarem um tempinho para estar assistindo e ouvindo a palavra de Deus. Vamos para uma oração, Senhor, para abençoar esse momento. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Rei dos Reis, obrigada, Pai. Obrigada pela tua mão misericordiosa sempre para conosco. Obrigada pelo teu cuidado diário, Senhor, por ter nos permitido chegar até aqui. Senhor, que possamos celebrar um culto agradável a Ti. Que seja, Senhor, para Te louvar e Te engrandecer. Pai, esteja, Senhor, com a irmã Neta e com a irmã Socorro na direção dos louvores, com os irmãos que estão nos instrumentos, com quem, Senhor, está passando os slides e com todos, Senhor, que estão em casa, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Com a irmã Vilma, missionária, que vem trazer a Tua palavra, Senhor. Que seja, Senhor, o Espírito Santo tocando o coração dela para trazer, Senhor, uma mensagem para nos edificar e, acima de tudo, engrandecer e glorificar Seu nome. Em nome do Senhor Jesus, amém. Gostaria de compartilhar com as irmãs a leitura do Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes. Assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los, ó Senhor, juntamente para os malfeitores. Paz sobre Israel. Agora com o ministério de louvor. Boa noite a todas as irmãs nessa noite, né? E antes de nós começarmos a louvar, eu vou ler aqui no Salmo 104, 33, que fala assim: Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. E nesse momento nós iremos louvar o Senhor. Deres gozar, se
Que maravilhoso é adorarmos e engrandecer o nome de Deus através dos nossos louvores, né? Irmãs, os avisos, como vocês já sabem, os cultos presenciais da UBM são todas as quinta-feiras, as primeiras e terça-feiras do mês. E os cultos online são transmitidos no YouTube às 19h30, toda segunda e quarta-feira do mês, né? Aos sábados também tem o círculo de oração, às 7h30. E se alguma irmã tiver algum pedido de oração, pode enviar pelo WhatsApp para a liderança da UBM, que ela passará para a irmã, a missionária Luísa, que tem um trabalho de oração, tempo de orar um pelos outros. Então, se tiverem necessidade, quiserem fazer esse pedido, podem encaminhar para a liderança. Agora nós vamos ter um momento de meditação com a missionária Vilma. Espero que as irmãs sejam edificadas e tocadas pela palavra de Deus. Oi, minhas irmãs, graça e paz, que a alegria do Senhor esteja invadindo corações de vocês e lembrando a cada uma de vocês da esperança de termos o céu, para nós morarmos logo em breve, se Deus quiser. E eu quero compartilhar com vocês o livro de Lucas, dentre muitas passagens assim que eu gosto mesmo, que me chamam muita atenção. Eu gosto dessa passagem de Lucas 8, do 28 para frente. Então vamos ler. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes, ao apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogava-lhe que não os mandasse para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se no despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerezenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, com Jesus. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então ele foi e anunciou por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Uma das coisas que eu gosto muito desse texto é pensar na soberania do Senhor Jesus e como ele, sendo Deus, Deus na sua pessoa, ele se importa com aquelas pessoas que talvez
ninguém pensaria nelas, né? Se importariam em ver o melhor. Então, Jesus estava do lado do mar da Galileia, ele atravessou o mar apenas para olhar para aquele homem. Em outro livro fala que eram dois, mas é que chama mais atenção desse um, né? Então Jesus ele atravessou o mar simplesmente para ter um encontro transformador com aquela pessoa. Como Deus se importa com cada indivíduo em especial, né? Isso nos faz sentir realmente quem nós realmente somos diante de Deus, né? Preciosas com quem ele se importa. Algo que me chama a atenção também é que Jesus ele atravessou o mar da Galileia e quando ele estava lá naquele barco, a Bíblia fala que ele adormeceu porque estava cansado, né? E às vezes a gente não obedece o nosso limite físico. Mas Jesus deixa aqui um exemplo, né, para nós, que nós temos limite físico e que também devemos aproveitar as oportunidades para nós tirarmos o nosso descanso para poder fazermos a obra do Senhor. Então, logo que Jesus mostrou o seu poder sobre a natureza, né, acalmando aquela tempestade, o vento e o mar, tudo aquilo lá, ele vem e mostra que também tem poder sobre os demônios. E Jesus estava ali, vamos dizer assim, numa batalha, não era com um demônio, era um bocadão, hein? Então, assim, mostra como Jesus estava tão tranquilo diante do seu inimigo e o quanto ele tem poder, né? E muitas vezes a gente esquece do quão poderoso é esse Deus que nós servimos, né? Ele tem poder sobre toda a natureza, tem poder sobre os demônios e, acima de tudo, também tem poder sobre as nossas vidas. E a gente deve cada dia nos rendermos ao seu senhorio como ele realmente merece. Então, quando Jesus chega ali do outro lado, né, na margem, ele vem ao encontro dele, aquele homem possesso de tantos demônios, e o, quando nós estamos no poder de Satanás, ele nos deixa tão prisioneiro, ele nos deixa tão escravo dele, que ele faz conosco o que ele quer, né? Ele afeta o nosso corpo, né? Como fala aqui que ele muitas vezes estava preso lá e era preso com cadeias, com grilhões, com correntes, né? Então, há uma prisão física da nossa parte. E também como ele aprisionou esse homem a viver sozinhos, né? Pelos cemitérios e longe da família. Às vezes eu fico imaginando como que essa família era, né? Pensar num membro deles, né? Da família, vivendo daquele jeito. Será que eles tinham vergonha? Será que eles se importavam? Onde ele está? Será que está vivo? Será que, né? Como que ele estava? Mas o mais importante em tudo isso é que Jesus liberta aquele homem, tira aquelas cadeias que prendia aquele homem, porque Satanás levava aquele homem para lugares indesejáveis, viver sozinho, né? Tem um verso, não lembro se é Provérbios ou Eclesiastes, que fala assim, que o egoísta, ele habita solitário, né? E esse não é o plano de Deus para nós. Deus quer que a gente tenha um relacionamento com pessoas. Eu acho muito lindo quando eu penso na pessoa de Deus se comunicando. Eu penso na Trindade conversando lá no céu, né? Não sei se é porque eu falo demais, então eu fico sempre. Essas coisas me chamam a atenção. Mas lá na criação, quando eles estão combinando, façamos o homem, né? A nossa imagem. E quando Isaías vê aquele trono, né? De Deus num alto e sublime trono, ele escuta
desculpa, a voz da Trindade, né? A quem enviarei, quem há de ir por nós? Então, Deus não quer que a gente fique sozinho, isolado. Ele quer que nós tenhamos interação com outras pessoas. E, e Satanás estava privando aquele homem de tudo isso, né? E é muito triste pensar. E todos nós éramos assim. Às vezes a gente quer achar que não, mas era assim mesmo que nós vivíamos, longe de Deus, escravos de Satanás e levados a ficar cada vez mais isolados das pessoas que nós amamos, né? Por problemas, enfrentávamos problemas e não queríamos resolver, mas agora que somos uma nova criatura, tudo mudou, né? E quando Jesus expulsa aqueles demônios, né? Que liberta aquele homem, gente, é maravilhoso de ver. Só que nem todas as pessoas estão preparadas para ver o milagre que Deus opera, né? E muitas pessoas ficaram com terror de Jesus, com temor, não, com medo bom, né? Vamos dizer assim, e expulsaram Jesus dali. Então, mas quando nós temos os nossos olhos espirituais abertos, nós vamos contemplar o milagre e vamos nos prostrar diante dele. Algo que me chama a atenção também é que Jesus estava cansado quando atravessou o mar, né? Mas ainda assim, ele andou um pouco mais, se esforçou um pouco mais por causa daquela uma alma, né, que estava presa, que clamava, né, por salvação. Então, nós também, às vezes, estamos num ativismo tão grande, né, que esse mundo moderno tem nos dado. Às vezes eu fico pensando, nossa, nós temos tantas máquinas hoje que faz coisas para nós, né? É, é máquina para tudo, né? Para lavar roupa, para triturar um milho, para triturar alguma coisa. É máquina para lavar louça, é máquina para limpar chão, né? Tantas máquinas e parece que mesmo essas máquinas nos auxiliando nesses serviços, né, que nós já fazíamos antes, ainda assim o tempo nos sobra, o tempo está sempre escoando pelas nossas mãos. Isso me faz pensar que são distrações para a gente não viver uma vida intensa e abundante como Deus quer que a gente viva, né? Jesus ele fez aquele algo a mais. Então a gente vivendo nesse mundo tão agitado que exige cada vez mais, com tanto ativismo, a gente deve sempre lembrar de fazer algo a mais pela salvação de pessoas que estão assim aprisionadas pelo Satanás, né? Então, o que Jesus faz com aquele homem? Jesus dá de volta a dignidade dele, né, o juízo. Ele agora pode ser uma pessoa emocionalmente. Jesus cura, né, as feridas da alma. Jesus curou, foi sarando ele, né, de pouco a pouco. E ele estava sentado ali como uma pessoa sarada, curada, aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinamentos, né? E naquela época não tinha moto, não tinha bicicleta, né, para sair carregando as notícias tão rápido. E aquelas pessoas foram e voltaram. Então eu imagino que Jesus teve algumas horas ali com aquele homem que foi liberto. E a Bíblia nem fala o nome. Mas ali aquele homem sentou-se para ouvir de Jesus e quis ficar com ele. E Jesus diz para ele, quando ele fala que quer seguir Jesus, né? Jesus fala: não, você não vai comigo. E esse é o nosso desejo, né? De viver a coisa boa, essa comunhão de igreja, como eu já falei, quando eu vou aí é tão bom essa comunhão, estar com as irmãs, que dá vontade de ficar, né? Mas não é essa a nossa vida. Nossa vida nós temos que trabalhar. E Jesus fala para ele, não, você tem uma missão. Você tem que contar quem eu sou para os seus parentes. Não é quem ele era, o endemoniado, né? Quem ele era, mas quem Jesus é e o que Jesus fez. E quem é Jesus? Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Rei do Universo.
Ele tem poder sobre os demônios. Ele cura as feridas da alma. Ele nos dá dignidade. Ele restaura a nossa moral. Ele nos faz habitar com pessoas. Ele nos faz habitar em família. Isso me faz lembrar outros milagres que Jesus operou, né, no passado, das mulheres que eram estéreis. Ele fala que faz a mulher estéril habitar entre família. Então, é o que Deus faz. Quem é Deus? Não o que eu era, mas quem Ele é e o que Ele faz. Qual é o tamanho do seu poder. Isso que a gente tem que anunciar. Nós não devemos trocar essa ordem de estar mostrando o meu eu, mas mostrar quem Ele é. E que a glória e a honra seja dada sempre para Ele. Então, aquele homem estava ali aos pés de Jesus. Isso me faz lembrar, né, de Maria e Marta, que quando Maria ficou ali sentada aos pés de Jesus e Marta foi reclamar. Então, vai ter momentos na nossa vida que a gente deve estar sentado mesmo aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinamentos. Mas isso não é algo que é para sempre na nossa vida. Ficar ali contemplando, glorificando, sentada, só ouvindo aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente aprendeu, isso é para ser falado, não é para ser guardado para nós, não é para ir para o túmulo junto com a gente, é para ser falado, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado onde quer que ele esteja. Outro fato é que aquele homem que saiu, que obedeceu o que Jesus falou, vá e fale aos outros, né? Ele foi e historicamente falam que aquelas 10 cidades foram conquistadas pelo Evangelho por causa desse homem, porque ele foi fiel ao que Jesus mandou. Ele saiu dali, da beira do rio, e foi falar do Senhor Jesus. E muitas pessoas foram salvas. Então, esse deve ser o nosso papel. Estar aos pés de Jesus, nos alimentando, aprendendo e assim transmitir para outras pessoas. Não ficar guardado para nós, mas para a gente enviar a mensagem do Senhor Jesus. Quem Ele é, não quem eu sou ou o que Ele fez em mim, mas quem Ele é, para que o nome dEle seja engrandecido a cada dia. Que essa mensagem possa trazer ânimo ao nosso coração, de lembrar que nós temos um limite físico, um limite que nós temos que muitas vezes parar e descansar. E também dar um passo a mais, fazer um sacrifício para que outras pessoas possam ouvir do Senhor Jesus e assim serem salvas. E não há poder maior do que o nosso Deus. Nós olhamos para o que é material, mas Deus, Ele vai além dos nossos olhos. Ele vai além e Ele faz coisas milagrosas que nós nunca imaginamos. Então, não vamos limitar Deus, não vamos colocar Deus na caixinha, porque Ele é muito, muito maior do que o que nós podemos imaginar. E esse mundo precisa saber quão grande é o amor dEle, que nos perdoa dos nossos pecados. E nós temos que cada dia manter os nossos olhos sempre fixos nele, porque é para Ele, por Ele que nós existimos e é para Ele que nós vamos quando terminar a nossa vida terrena, né? Ou nós morrermos ou sermos arrebatados pelo Senhor Jesus. Que a alegria e a esperança de irmos para o céu inunde o nosso coração e nos mova a sermos pessoas que falam mais do amor de Deus. Fiquem com Deus, meus irmãos. Um grande abraço. Para encerrar esse momento, vamos agradecer a Deus. Agradecer por Ele ter nos dado a oportunidade de participar, de ouvir da sua palavra, de meditar na sua palavra. Senhor, obrigada. Obrigada pela tua graça e pela tua misericórdia em nossas vidas. Que essa mensagem possa chegar ao coração de cada irmã e de cada um que esteja ouvindo, e que ela possa transformar
cada dia mais nosso coração. Obrigada, Pai. Em nome do teu Filho Jesus. Amém.